Olá, você que acompanha esse site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo novamente a essa edição do dia 21 de fevereiro, sexta-feira, né, o Dia Internacional do hashtag Sextou. Bom, sexta-feira, pessoal, já vai deixando sua mensagem aqui no nosso chat, vai aproveitar uma praia, já vai pegar esse carnaval, bloquinho, já é carnaval, né, pessoal? Tem uma semana aí ainda, mas Brasil é assim. Começa uma semana antes, termina 15 dias depois, tá tudo certo. Uh, mas a gente precisa entender, né? Como é que vai ser esse final de semana, como é que vai ser esse carnaval, como é que fica o clima, não só para o pessoal dos bloquinhos, mas principalmente como que fica para o agronegócio. Uma grande dúvida dentro do agro é a atuação do Laninha. É uma dúvida que quem nos acompanha aqui no site tem desde a primeira informação que a gente trouxe lá do NOAA, né? Dessa a presença do Laninha e como fica a evolução dessas condições agora e daqui para frente. Para conversar um pouquinho sobre isso, eu estou aqui com a Bárbara Centelhas. Bárbara, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas. Oi, Erickson, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Um prazer, Bárbara. Bom, Bárbara, quais que são as informações que a gente tem aí dessas condições do Laninha? Legal, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque esse é um fenômeno que está sempre aí, né, na boca do povo, nas notícias, porque de fato é uma condição que tem um impacto relevante aqui para o Brasil. A gente fala muito da Laninha, o El Ninho, sempre conceitualizando, né? Às vezes tem gente nova por aqui. O que que é isso? É a variação da temperatura no maior oceano que nós temos, que é o Pacífico, principalmente na região Pacífico Equatorial. E com essas oscilações, a gente tem mudança, né, nos padrões da circulação atmosférica, a direção dos ventos, e isso naturalmente impacta as precipitações também. Quando a gente fala de uma possibilidade de laninha, nós estamos falando aí do risco, né, de faltar chuvas, principalmente no sul, podendo chegar ao sudeste do país, a depender da intensidade desse fenômeno, e ter chuvas abundantes e até muitas vezes excessivas ali na região norte, parte do nordeste. É claro que a gente tem outras condicionantes, né, do clima, isso é importante nós sempre frisarmos, quando nós falamos de clima, ele é muito mais complexo do que só a Laninha ou El Ninho, como essas condições interagem entre si com outras temperaturas de outras regiões do oceano influenciam, mas o nosso foco hoje vai ser olhar principalmente esse fenômeno. O que eu trago aqui na tela, né, esse monte de número, aqui, como eu falei, o monitoramento desse fenômeno da Laninha ou do El Ninho, né? O El Ninho é a fase quente, a Laninha é a fase fria, se dá pelo acompanhamento da variação da temperatura da superfície do mar ali naquela região que depois vocês vão entender qual região que é. Quando essa condição está acima de meio grau, nós entramos aí, né, no início de um possível El Ninho. Claro que é um consenso entre o próprio NOAA, a Organização Mundial de Meteorologia, que esse fenômeno ele precisa perdurar por no mínimo 5 trimestres móveis, né? E aqui vocês podem ver os trimestres, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, ele precisa perdurar por um tempo considerável, porque a gente está falando de um padrão de teleconexão que tem um impacto global. Então, para esse impacto global acontecer, ele precisa perdurar por um tempo mais significativo para que ocorra a classificação. Quando nós temos o inverso, temperaturas iguais ou inferiores a menos meio grau, aí sim nós estamos falando de uma condição de laninha, né? Se vocês forem lembrar, como bem o Erickson disse, né, a Notícias Agrícolas vem acompanhando todos esses prognósticos com diversos profissionais da área, a gente tinha previsões muito antecipadas dessa configuração dessa possível laninha. E quando a gente olha o que de fato aconteceu com a temperatura da superfície do mar consolidada, nós vimos que esse resfriamento, ele de fato se deu, né, quando a gente olha aqui nessa linha 24, que é o tempo que a gente está olhando ainda, mas que foi de uma forma um pouco mais lenta do que o previsto. Então, o que que nós tivemos? Nós saímos, né, de um cenário de El Niño, que foi o El Niño de 23 a 24, entramos numa condição de neutralidade ali por maio, junho, julho, e aí quando a gente vê um agosto, ainda que neutro, nós já começamos a ter índices negativos, ou seja, esse oceano, né, a temperatura da superfície do mar, ela foi resfriando gradualmente de 0,1 a 0,1 graus Celsius abaixo da média, né, até aqui no decente de novembro, dezembro, janeiro, que é o último que nós temos, né, fevereiro ainda está para fechar esse consolidado desse trimestre, não decente, desculpa, classificou aqui em menos meio.
vocês veem que o NOAA nem pintou em azul ainda, porque não completou esse ciclo de 5 trimestres móveis. Claro que a gente pode ter algum impacto ou outro, muito provavelmente o que está acontecendo no sul do país está relacionado a esse Pacífico um pouco mais frio, mas o fenômeno Laninha em si talvez nem se configure dentro da sua consolidação original, né? Configuração original de 5 trimestres móveis. E como eu falei, a previsão, ela sempre foi desde ali do início de 24, né? Então, o que que é essa imagem que eu estou mostrando para vocês? Eu estou comparando os vários modelos aqui do IRI, da Universidade de Colômbia, né? Se você vê aqui que tem várias fontes diferentes de modelos, tanto modelos estatísticos quanto modelos dinâmicos, que previam o cenário futuro. Então, cada linha colorida mostra o que que esses modelos previam, e aqui em preto é o consolidado real. Então, nós vimos que a partir aqui de julho, agosto, os modelos, né, a grande maioria deles, tendiam já para uma anomalia muito mais intensa do que de fato aconteceu. Então, essa linha, ela teve um desvio até mais superior às previsões mais otimistas, que eram desse resfriamento mais gradual. Mas, a partir de dezembro, janeiro e fevereiro, como nós vimos na imagem anterior, abateu aqui o -0,5 grau, que é o início do nosso limiar para uma possível laninha. E de fato, como eu falei, o oceano estava mais frio. Aqui eu vou dar uma editada, porque eu tinha feito uma animação, mas eu vou enviar aqui para trás, para a gente dar uma olhadinha aqui como se deu, né, esse resfriamento. Então, lá no finalzinho de janeiro, nós estávamos praticamente ali no ápice desse oceano mais frio. Então, essa posição aqui central, né, como eu falei, do Pacífico Equatorial, é onde nós monitoramos a laninha. Então, de fato, estava bem frio, com anomalias bem significativas. Claro que ali aquele -0,5 é um consolidado, mas teve regiões que tiveram anomalias até mais intensas e outras regiões que até apresentaram anomalias levemente positivas. Tem várias regiões diferentes. Mas conforme o tempo foi passando, então quando a gente olha aqui, tá, vamos ver. Agora eu me perdi aqui, gente, na minha apresentação. Mas, como tinha uma animação, eu acabei me atrapalhando. Deixa eu ver se eu volto aqui. Se volta, boa. Aí, quando a gente olha aqui, vamos ficar aqui no dia 19 de fevereiro, né, que é o mais recente, olha como isso mudou, né? Nós temos agora uma condição de predominância. Ainda tem regiões frias? Ainda tem regiões frias, mas principalmente aqui, né, na posição 3,4, 1,2, nós já temos a predominância de águas mais neutras ou até mais quentes. Uma outra forma da gente representar isso é o Tropical Bits, que é um site que nos traz esse tipo de análise, que traz a medição diária dessa anomalia nessa posição 3,4, que é do El Niño, da Laninha, e nós vemos isso de forma muito clara. Começamos a entrar nesse cenário de -0,5 a partir de novembro, aí isso se intensificou em dezembro, depois teve um leve aumento. Essa oscilação ela é natural, né? Faz parte. Aí, de novo, no finalzinho de janeiro, que é muito próximo ali o dia 28, que nós vimos na imagem dos mapas, de novo, né, esse ápice de atingir -1,5 graus. E agora, o mês de fevereiro foi marcado por um retorno do aquecimento dessas águas. Elas ainda estão, né, como a gente vê aqui no consolidado para o dia de hoje, dia 21, ainda está negativo, então está um pouco abaixo de -0,5, mas a gente já vê uma tendência de aquecimento. Isso quer dizer para nós, né, tentando traduzir esse monte de informação, que possivelmente o oceano comece a esquentar e saia desse cenário de laninha. Ou seja, não teremos aquela configuração clássica que eu comentei. Então, existem modelos que começam a projetar o que pode vir a acontecer daqui para frente, porque tudo que eu mostrei para vocês é passado e atual, né? O que aconteceu no passado, essas mudanças que são naturais, o como está a condição agora, então, de fato, estamos tendo esse aquecimento também gradual, e o que a gente pode esperar daqui para frente. Olhando daqui para frente, eu trouxe algumas fontes diferentes de modelos para a gente avaliar. Essa primeira é da Universidade da Colômbia, né, o IRI, e nós vemos que ele traz aqui para nós os modelos dinâmicos, né? Eu peguei aqui, já um fevereiro, março, abril, acima ou muito próximo de -0,5, e ele indica também essa tendência de continuar aquecendo, já chegar até uma normalidade aqui no nosso eixo zero. Quando eles traduzem essa mesma informação aqui em probabilidade, o que nós vemos?
que fevereiro, março, abril está naquele limiar. Como ele está muito próximo a menos meio, ele está 50-50. 50% de chance de ficar nessa classificação que se dá para uma laninha, né, de menos meio grau, mas se ele ficar menos 0,45, ele já é uma neutralidade. Então, a probabilidade é a mesma para essas duas condições. Mas que a curto prazo, então pensando aqui em março, abril, maio, junho, maio, junho, julho, e até junho, julho, agosto, há uma predominância de neutralidade, desculpa, que com probabilidades elevadas, acima de 60%, chegando a 70%. Claro que conforme a gente olha mais para frente, menos precisa essa nossa previsão. Então, eu não me preocuparia agora com o que vai acontecer lá em novembro, dezembro, porque a chance disso não se concretizar é muito pequena. Tanto que o IRI é um dos únicos modelos que nos trazem essa projeção a mais longo prazo. Quando nós olhamos outros modelos, vocês veem que ele se atém a um prazo um pouco mais curto, aqui mais ou menos até agosto, setembro. E todos eles têm essa mesma tendência. Aqui a gente está olhando à esquerda o modelo europeu e à direita o modelo americano, e eles nos mostram exatamente essa tendência que nós vimos, e até de forma mais clara aqui, né? Um janeiro com a anomalia mais significativa, um fevereiro já com esse possível aquecimento, e tudo nos indica que o março vai estar dentro desse limiar de normalidade e persiste assim até ali meados de junho, julho. Aqui nesse caso, os modelos até apontam para algumas possibilidades de El Niño, mas também muito distante para ter uma assertividade representativa, né, ou até considerável. E o modelo americano também nos mostra isso, né, um janeiro, e um fevereiro um pouco mais de anomalias mais intensas, e a partir de março nós já começamos a ver um cenário de maior neutralidade. Tanto que quando a gente olha a previsão do modelo australiano também, né, de março a maio aqui para o oceano, a gente já não vê mais nenhuma possibilidade de águas mais frias. Predomina essa condição em branco aqui, que é a condição de neutralidade. E de forma geral, o Pacífico ele está um pouco mais quente, né, pelo menos nas águas superficiais. Então, assim, em relação a esse fenômeno, dá um certo alívio, né? Principalmente quando a gente pensa ali no sul, o quanto tem sofrido, né? Nesses últimos anos de Laninha, inclusive esse ano de 2025, esse início de 2025. Mas é sempre importante a gente frisar que neutralidade não necessariamente significa normalidade, né? Não quer dizer que porque esse fenômeno está neutro, nosso clima vai ser normal. Como eu mencionei lá no começo, existem muitas variantes que condicionam o clima, não só no Brasil como no mundo. O El Niño é uma delas, muito grande, muito principal, né, por conta do Pacífico, tem uma importância significativa, mas não é o único. Então, a neutralidade só nos diz que esse fenômeno não vai ter uma influência tão significativa. Mas a gente ainda pode ter variações do clima, porque a variação ela é algo inato da condição do clima e do clima brasileiro, né? Então, a gente tem que continuar acompanhando aí as projeções. Tá, Erickson? Acho que a mensagem é essa. A gente tem um cenário mais otimista, principalmente pensando ali no sul do país. No norte e nordeste, pode indicar que essas chuvas se comportem um pouco com volumes mais baixos, né? Porque se essa laninha se intensificasse, se caracterizasse de fato, a gente poderia ter maiores volumes de chuva, mas também diminui o risco daquelas chuvas extremas que chove muito em pouco tempo, que a gente sabe que para a agricultura isso é pouco positivo também, né? Porque não se dá para aproveitar toda essa água, e em termos de sociedade, estrutura, isso pode gerar até algumas catástrofes, né? Então, o cenário de neutralidade, para nós, ele é mais positivo. No sul, de forma geral, o que é positivo é o El Niño, porque quer dizer que vai chover bem. A neutralidade também tem muita insegurança, porque pode ter mais veranicos, pode ter mais períodos sem chuvas também, tá? Mas não é tão crítico quanto uma laninha. Muito bem. Agora já vamos começar com a participação das pessoas que estão aqui com a gente no chat. Vou pedir para o Pedro passar o nosso bloco aqui. Passa aí, Pedrão. Bom, Bárbara, acho que a sua explicação mostrou muito bem, principalmente os mapas ali, a forma como, né, esses sinais de aquecimento do oceano
estão realmente mudando, né? Os gráficos ali ficaram bem claros, essa situação. Só que agora a gente precisa entender o que de fato está influenciando no Brasil. Porque tenho dois participantes que estão sempre aqui com a gente, né, no chat, o José Mendes e o Juliarte Barbosa. O Juliarte fica lá em Governador Valadares, Minas Gerais, e o José Mendes é lá de Ibitiara, na Bahia. E é sempre bom eles dois estarem aqui com a gente, porque eles sempre batem num cenário que está acontecendo nessa região entre Bahia e Minas Gerais, e eles gostariam de entender quais que são as influências climáticas que estão deixando, né, tanto a Minas Gerais quanto a Bahia, num clima muito seco. Eles estão com uma longa estiagem. A gente sempre lembra do Rio Grande do Sul, né, e agora a gente precisa ter esse olhar para essa região, porque realmente está bem preocupante. Aí eles querem entender, né? Afinal de contas, é o Laninha, é Zecite, é Vecan, tem um tanto de termos aí. O que a gente explica que traz essas condições para essa região entre Minas Gerais e Bahia? Claro, quando a gente fala da Laninha, a gente acaba batendo muito nessa tecla, né, do sul do país, dos extremos, porque é onde ela realmente influencia, e a gente está falando de um padrão mais climático. Agora, essa condição do tempo, né, que não tem sido favorável para essas regiões, tem relações com eventos mais locais também, né? Então, a Laninha é um padrão ali em uma outra região, até por isso que se chama padrão de teleconexão, porque ela acontece num lugar do oceano e impacta o continente. Então, é um padrão muito complexo, né, e macro. Então, essas influências de agora, o que está acontecendo no momento, são mais micro. O que a gente pode dizer, e aqui eu vou até entrar um pouco na previsão numérica do IMET, eu acredito que vocês estejam vendo, o que a gente está tendo agora nessa condição? O que condiciona o clima agora, nessa época do ano no Brasil, né? A gente tem, eu talvez seja até repetitiva, mas acho que é interessante a gente relembrar. A gente tem aí a primavera e o verão marcado, né, pelo início das chuvas na região central, a formação do corredor de umidade, que é o que também proporciona bastante chuva para o sudeste do país, né, quando há essa conexão desse corredor de umidade com as frentes frias estacionárias, isso gera a zona de convergência do Atlântico Sul. A gente tem aporte de frentes frias que podem entrar pelo sul do país, que também se conectam com isso. Isso que nos determina essa época chuvosa, né? Principalmente aqui no sudeste, centro-oeste do país. O nordeste já tem um comportamento um pouco diferente. A influência das chuvas está muito em decorrência da Zecite e a depender do posicionamento do VECAM, né? O VECAM, quando ele tem bastante, ele é uma área ali que não gera tanta chuva, mas nas suas bordas ele pode gerar instabilidade, ou até o contrário, né? Chove no centro e gera falta de chuva em algumas regiões. O que nós temos agora acontecendo para justificar esse período mais seco? Nós temos uma área de alta pressão posicionada aqui entre Minas Gerais e a Bahia, né, que traz possibilidade dessa estabilidade. Então, a gente tem o que é um bloqueio atmosférico, né? Então, a gente está com um bloqueio atmosférico vigente, tanto que quando a gente olha a previsão para os próximos dias, né, se a gente focar nessa região aqui que pega Bahia, Minas Gerais, Bahia, Goiás, nós vemos, e outras partes do Nordeste também, claro, nós vemos que não existe muita previsão de chuva para essas regiões, tá? A gente vê chuva abundante ainda acontecendo em parte do norte, a instabilidade termodinâmica predominando aqui no centro-oeste, ocasionando chuvas mais intensas em algumas regiões, mas, de forma geral, é um período que para essa região eu estou passando aqui a previsão, vocês veem que a gente já está no dia 27 de fevereiro, estamos caminhando para o final do mês. Isso persiste, essa instabilidade persiste. Então, nós temos aí pelo menos uma semana que vai continuar muito seco. Ah, por que estava seco antes? Muito possivelmente pelo posicionamento, né, dessa Zecite, que se posicionou mais aqui fornecendo chuva e favorecendo chuva mais ao norte do país do que o Nordeste. As frentes frias do Rio Grande do Sul não estão entrando, né, e se entram, elas estão caminhando em direção ao oceano. Ainda agora, no começo da nossa previsão, ó, a gente vê uma instabilidade aqui, uma frente fria que pode ocasionar chuvas na faixa mais leste aqui do estado de São Paulo, mas essas frentes elas não são fortes para avançar, principalmente quando nós temos bloqueio atmosférico, tá? Então, atualmente,
O que explica esse período seco e prolongado de estiagem ali na região, tanto de Governador Valadares quanto de Bitiara, é muito em decorrência deste bloqueio atmosférico e das frentes não estarem conseguindo avançando, e a umidade ela ainda é bloqueada pela onda de calor, né? Porque muito provavelmente, depois a gente pode olhar isso aqui, também vão ser regiões que vão ficar muito quentes, né? E diferente de São Paulo, por exemplo, ou Mato Grosso do Sul, Paraná, que nós vemos alguma umidade aqui, então essa combinação de umidade e temperatura ocasiona temporais, né? Aquelas chuvas muito pontuais. Quando nós temos esse cenário de maior estabilidade, essa temperatura só aumenta, mas não gera a precipitação quando nós temos esse bloqueio atmosférico, tá? Eu acho que começa a nos explicar um pouco o cenário que vai continuar, pelo menos aí nos próximos dias, né? Uma previsão a curto prazo muito desafiador para os produtores dessa região, infelizmente. É muito importante ter essas informações. Marcelo Bezerra entrou aqui, ele também fica lá em Minas. A gente está com uma preocupação muito grande para as áreas cafeeiras, né? Porque a gente já recebeu até alguns vídeos, imagens de cafezais queimando, né? De fato queimando, né? Plantas também lá no Rio Grande do Sul queimando, enfim, temos problemas aí em relação à nossa produção, né? Nós temos vários destaques aqui no nosso site demonstrando essa preocupação. Outra preocupação constante que a gente tem aqui no site, Bárbara, é ver essas condições ali para o Centro-Oeste. Afinal de contas, não o Centro-Oeste, mas de repente um geral. Afinal de contas, a gente está nesse momento de colheita, né? E plantio de segunda safra. A gente já sabe que alguns atrasos estão acontecendo nessa colheita Uhum. e a gente já começa essa preocupação de janela para o milho de segunda safra. Olhando um geral no mapa, o que a gente pode trazer para esse momento tão preciso, né, e específico para essa Sim. troca de safra? A gente está num momento que a chuva em excesso ela começa a atrapalhar, né? A gente agradece quando chega ali no finzinho do período reprodutivo da soja, das culturas que necessitam de água para o enchimento de grãos, mas quando é muito em excesso, isso começa a atrapalhar. E a gente tem visto, né, alguns casos sendo reportados em Tocantins, principalmente, Maranhão, Piauí, foram regiões que receberam muita chuva, né? A gente viu muita instabilidade ocorrendo no Mato Grosso, então a gente tem regiões que tiveram muita chuva e outras menos. E o que que a gente pode esperar daqui para frente? Aqui eu somei tudo, né? O acumulado dos próximos 7 dias. Então, de hoje, dia 21 até o dia 28. Então, algumas regiões, como é o caso do noroeste do Mato Grosso, sul do Pará, né, que a gente sabe que são áreas, e aqui a faixa oeste, leste também do Pará, que são áreas produtoras de soja, né, que se tem expandido, Tocantins, Maranhão, Piauí nem tanto, mas algumas áreas chamam atenção, ainda temos bastante chuva sendo esperada, tá? De 80 a 100 milímetros. Isso talvez atrapalhe um pouco a janela de colheita, mas para quem já está começando o cultivo da segunda safra, isso pode ser benéfico, né? Porque a gente sabe que existem alguns prognósticos até que mostram que março pode ter uma chuva levemente abaixo do normal. Então, a preocupação para a segunda safra, se ela conseguir se estabelecer, é mais em relação ao seu desenvolvimento do que o risco mesmo de replantio e de período seco. Claro, gente, que isso oscila muito, né? Que eu tô olhando um panorama mais macro. Mas uma característica que foi muito forte do clima nesse período chuvoso foi de muita instabilidade. A gente tem áreas no Mato Grosso que tiveram muita chuva, por exemplo, e áreas que tiveram muito pouca, né? Então, isso faz parte, não tem como a gente captar todas essas particularidades, mas de forma geral, o que nós observamos agora na previsão, que as áreas mais ao sul Mato Grosso, essa faixa oeste, principalmente Goiás também, né? Tem algumas chuvas mais intensas sendo previstas aqui na região mais centro-sul, mas a faixa oeste também, algumas regiões do norte podem ter volumes menores, assim como Mato Grosso do Sul. Isso pode avançar a colheita, né? Talvez até recuperar um pouco desse tempo perdido, mas torcer para que daí março seja mais regular, para que o milho segunda safra possa se desenvolver. Tá? Então, de forma geral, o Centro-Oeste e o Mato Piba, né, vamos assim por dizer, ainda tem chuva prevista, e muito em decorrência
do aporte aqui da ZECIT e também da instabilidade termodinâmica, que é o que predomina aqui no Centro-Oeste. O que nos preocupa é a faixa mais sudoeste, né, aqui da Bahia. A gente olha que aqui no oeste baiano até tem alguma previsão de chuva, mas principalmente no noroeste, a parte mais norte, do que, de fato, todo o oeste, toda a região do oeste baiano. Tá? Então, muita oscilação, mas conforme a gente caminha mais para norte e oeste das regiões é onde nós vemos os maiores volumes de chuva que podem ser prejudicados nessa etapa de colheita. Mas, de forma geral, ainda tem água, tá? Para essa semana, a gente ainda tem água. O que nos começa a preocupar é o que você trouxe no começo, né, desse seu comentário, é as regiões mais do sudeste, regiões ali da produção de café, cana também, a gente vê que está num momento crítico, né? O plantio está avançando, mas é um canavial que já vem com bastante falha também. Teve um janeiro com distribuição ruim de chuvas, principalmente no Noroeste Paulista, Triângulo Mineiro, chuvas muito intensas em pouco tempo, né? Isso é muito pouco aproveitado, como eu comentei. E a expectativa, né, para toda essa região aqui, que nós vemos em azul clarinho, é de volumes muito baixos ainda. Oscilando aqui de nenhuma chuva até no máximo uns 10, 20 milímetros, que são as áreas em roxo, e esses volumes ficam mais reservados ou para a faixa leste aqui, litorânea, ou para estados como o Paraná, que pode ter um volume ainda que reduzido, Santa Catarina e algumas regiões aqui do sudeste do estado de São Paulo. Quando a gente olha aqui o leste mesmo, né, a gente pode ter bastante chuva até por conta dessa frente fria que está atuando aqui, mas a gente sabe que pode ter alguma outra área produtora aqui, mas as principais regiões do estado de São Paulo tendem a receber menores volumes de chuva. E o sul, né, voltando a bater na tecla dessa região, principalmente do Rio Grande do Sul, volta a ser uma semana um pouco mais seca, ainda que com possibilidade de temporais, pancadas de chuva, já não tem nenhum sistema aí frontal, que é o que realmente traz chuvas para o Rio Grande do Sul, atuando nesse momento. Então, assim, são desafios distintos, né, Érico? São algumas regiões estão sofrendo muito pelo excesso de chuvas e a dificuldade de estabelecer o início da segunda safra, e outras, principalmente visando a cultura da cana, do café, como você comentou, as regiões produtoras aqui de soja, milho do Paraná, do Rio Grande do Sul, podem sofrer já com a condição de tempo mais seco e a disponibilidade de água no solo começar a cair. Porque isso é importante, né? Não é só nós olharmos a previsão do tempo, é como esse solo está armazenando água, porque o Rio Grande do Sul, ou mesmo as áreas que o pessoal lá de Minas Gerais, da Bahia comentou, vem de um período muito longo de seca. E isso gera um déficit hídrico muito grande, porque a planta, ela não para de gastar, né? De evapotranspirar e fazer todos os seus processos metabólicos. Mas essa água no solo, ela está cada vez menor. Ainda mais nesse cenário de onda de calor. Eu acho que é importante a gente bater nessa tecla também, né? Nós estamos caminhando para uma onda de calor prolongada, que vai ter oscilações nos próximos dias, mas ainda tende a persistir na próxima semana, pegando toda essa faixa aqui, principalmente onde o tempo está mais seco, que é onde ela consegue avançar com intensidade. Então, as temperaturas batendo aí a casa dos 35, 36, algumas regiões no sul pode até chegar a 40 graus Celsius. Isso acelera todo esse processo de evapotranspiração e a gente vai ter um déficit hídrico muito mais intenso, tá? Então é realmente preocupante. Pois é, pessoal, o bloquinho do agronegócio vai ter que continuar aí trabalhando firme, de olho no céu, de olho aí nos mapas climáticos, que tem chão ainda para essa colheita, para essas próximas safras. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, vamos ficar atento aí para diminuir o máximo possível dos prejuízos. Bárbara Centelhas, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas. Obrigada a você, Érico. Foi um prazer estar com vocês. Desejou todos um excelente final de semana e muita resiliência, né? É isso que a gente precisa dentro do nosso setor nesse momento. Isso mesmo. Grande abraço. Abraço, tchau, tchau. Bom, pessoal, vamos falar aqui rapidinho, né, dos nossos das notícias de hoje que eu separei. Uma das notícias que eu separei é, mais uma vez, focando na saúde, né? A gente olha tanto para a saúde das plantas quanto para a saúde das pessoas. Né? Ontem a gente já comentou um pouco isso, né? Um clima extremo, quando tem muito calor ou muita chuva, é sempre bom você tomar cuidado com a sua saúde. Né? Então, sempre que possível, vá, né, ao seu médico, ver como está a sua pressão,
Quando tem um clima muito forte, como nos últimos dias, acima de 30, 40 graus, isso influencia na pressão arterial. Então vá buscar, né, informações para a sua saúde, para os seus filhos, né? Eu tenho 2 pequenininhos lá em casa e às vezes a escola já deixa avisado, olha pai, toma cuidado, né? Traz um boné para o seu filho, passa um protetor solar. Às vezes a escola não tem ar-condicionado, é só no ventilador, fica abafado, as crianças também sentem bastante. Então vamos cuidar da saúde, da nossa saúde, para a gente ter condições de fazer essa colheita, né? E cuidar das nossas crianças, que são o futuro aí do agronegócio. Outra notícia que eu trago aqui também, inclusive é uma informação que eu pretendo fazer uma entrevista em breve, há um comentário aqui de que até os movimentos da Terra estão influenciando nas chuvas. Aqui no caso, evidenciando o Ceará, né? E essa notícia diz o seguinte: essas chuvas, né, vêm, mas há previsão de ter uma grande seca em 2030. Além dos movimentos de rotação e translação, existe um movimento de nutação, que é uma oscilação sutil do eixo da Terra, e ele pode estar influenciando o clima. É um artigo que foi escrito, né, por um cientista chamado Edinardo Rodrigues. Sugiro que vocês busquem, né, o nome dele na rede social. Ele é um profundo conhecedor, né, em rotação, né, em ciências mais amplas, né, de como funciona essa questão climática, de acordo com os movimentos terrestres. E a gente pretende trazer ele aqui para uma entrevista, tá? Vamos rapidinho para os alertas de hoje. Hoje nós temos 2 alertas do INMET, um lá no Nordeste, né, entre o Nordeste e o Norte do país. Vamos lá. Né, esse alerta é para chuvas intensas, chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, ventos intensos, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Áreas afetadas: Nordeste paraense, Marajó, Norte maranhense, Baixo Amazonas, Oeste maranhense, Norte do Amapá, Metropolitana de Belém, Sudeste paraense e Sul do Amapá. O outro alerta é aqui para nossa região, Campinas, São Paulo e Minas Gerais, né? Também alerta de chuvas intensas, pegando ali as regiões de Campinas, Piracicaba, Itapetininga, sul-sudoeste de Minas, macrometropolitana paulista, Araraquara, Bauru, Vale do Paraíba Paulista, Metropolitana de São Paulo, Litoral Sul Paulista. Ou seja, o pessoal da redação já fica avisado aí que tem alerta aqui pra gente, hein? Vamos lá para os alertas do CEMADEM. CEMADEM tem alerta para o Paraná, considera moderada a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos ali na região de Curitiba, com destaque para a capital e a região de Paranaguá. É um alerta constante nessa região aqui, os últimos dias eu me recordo, a gente está sempre trazendo, né, esse alerta do CEMADEM para essa região, risco de alagamentos, né, enfim. Região Sudeste, São Paulo, também outra região que nos últimos dias, todos os dias praticamente, tem um alerta ali para São Paulo, região de Sorocaba, com destaque para o Vale do Ribeira e Litoral Sul Paulista. Região Norte, Amapá e Pará, também outros velhos conhecidos aqui dos nossos alertas, né? Considerando ali a região de Macapá, né, e Belém, devido à previsão de chuva que pode gerar ali pancadas ao longo do dia, e não se descarta a possibilidade de inundações. E no Nordeste também, Maranhão, sempre batendo um carimbo aqui o Maranhão, ali para a região de São Luís, devido à previsão de chuva que pode gerar acumulados significativos, né, e não se descarta a possibilidade de ocorrência de inundações pontuais. Esses são os nossos alertas de hoje, pessoal. Lembrando, fique sempre aqui conosco, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, participa do nosso chat ao longo do dia, deixa o seu comentário, isso é importante para o canal
para ajudar o canal a crescer. E você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.